Bom dia, turma! Hoje, dia 14 de maio de 2020, o dia da semana é quinta-feira. Nós iremos trabalhar na matéria de língua portuguesa e a prova vai lançar um desafio para vocês perceberem nas palavras das atividades que vocês irão ver hoje, palavras que utilizam o M e o N. Uma dessas duas letrinhas vai ser usada. Então, aqui está dizendo que, de acordo com as regrinhas da língua portuguesa, antes de P ou B, devemos usar a letra M. Em outras palavras, com outras consoantes, usamos a letra N. Então, a gente fez aqui um banco de palavras com M e um banco de palavras com N, para a gente perceber aonde foi usado o M ou N na palavra. Aqui está escrito umbigo. Viram que o M está aqui? Por que o M está aqui? Porque está dizendo que antes de B ou P, a gente usa o M. Como aqui está o B, eu coloco o M. Limpo. Ó, a regrinha qual é mesmo? Antes do P ou do B, eu utilizo a letra M. Limpo. A outra palavra, sombra. Empada. Lamparina. E com N, vento. Aqui é P? Essa letra é B? Não. Então, quando é uma outra consoante diferente de M ou P, eu utilizo o N. Canção. Inteiro. Bandeira. Cinto. Então, perceberam a diferença? Quando tiver o B ou o P antes da palavrinha, eu vou colocar o M. E se tiver uma outra consoante diferente, eu vou usar o N. Isso a gente vai gravar, memorizando, conforme a gente for lendo livros, palavras, histórias. Aí a gente vai perceber. Uma outra coisa que a Pro quer mostrar para vocês, em uma das atividades, vocês vão ter lá a opção palavras escritas com M antes de P ou B. Aqui, no caso, eu escrevi as palavras. Na atividade, vocês vão ver que vai estar em desenho, em imagem. Mas vocês têm que se ligar, é na informação que é pedida. Palavras escritas com M antes de P ou B. Então, eu vou ver o desenho, no caso, né? Tem lá o desenho do pente. A Pro escreveu aqui, ó. Pente. Ambulância. Banco. Computador. O que você vai ter que perceber? Que antes do M... Aqui tem M? Não. Aqui tem M? Tem. Antes do M, tem P ou B? Aí você vai pintar. Banco. Tem M? Não. Então, nem adianta querer pintar. Computador. Tem M? Tem. Aí você vai ver. Antes de P e B, vamos colocar qual letra? O M. Então, são palavrinhas, desenhos lá na atividade que você vai colorir. E também pode escrever logo abaixo, tá? Agora vamos para a explicação da atividade, que já foi colocada na plataforma. Pro colocou de língua portuguesa, é um desafio, tô desafiando você. Essa atividade, ela tem como objetivo de aumentar o vocabulário, de vocês perceberem o som que a palavra, a letra tem. Vocês praticar leitura, escrita, atenção, concentração. Vai ter aqui um diagrama para vocês procurarem essas palavras. Então, tem que ter uma concentração, uma atenção, leitura, juntar a letra com a vogal para formar sílaba, para vocês encontrarem a palavra, tá bom? Então, vamos lá. M ou N no interior das palavras. Bem simples, né? Vão preencher a palavra com M, de Michele, claro, ou N de navio.
Aí vocês vão tentar ler aqui, ó. Dezembro. Tá vendo que com o M ou com o N dá uma diferença? Senão fica dezembro. Agora, se eu uso o M ou N, dezembro. Lembrando que a regrinha para colocar o M tem que ter o que antes? Tem que ter o P ou o B. Se não tiver o P ou o B, eu utilizo a letra N. Então, a próxima palavra é embaixo, monte, conto, samba, emprego, banco, limpeza, empada, andar, espanto, umbigo. E aqui no lado tem um desenho que está escrito aqui embaixo, ó, carimbo. Observe as palavras do exercício anterior e conclua. Antes das consoantes P e B, usamos quem mesmo? O M, de Michele. Antes das demais consoantes, usamos o M ou o N? Aí você vai pintar o quadradinho que está falando a regrinha certa. A próxima, escreva as palavras que nomeiam essas figuras. Você vai escrever aqui embaixo. Lâmpada, tambor e pombo. Você vai perceber que as 3 palavrinhas utiliza... vou deixar um suspense, depois eu quero ver essa atividade. A próxima tá dizendo ali, MB ou MP. Encontre no diagrama essas palavras escritas com M antes de P ou B. Marque a medida que for encontrando. Então, aqui tem a palavrinha bomba, estampa, empada, bombom, vampiro, sombra, rampa, tempero. Você encontrou uma dessas palavras, você vai poder fazer um X ali no quadrado ou pintar como você quiser. Aqui também no diagrama você pode também pintar ele com lápis de cor, a palavra que você encontrar, beleza? E aqui embaixo é aquela atividade que a Pro escreveu as palavras. Lembra da folhinha amarela? Eu escrevi as palavras e aqui está as imagens. Você vai ter que pintar as figuras cujos nomes são escritos com M, antes de B ou P. Então, aqui eu tenho pente, eu posso escrever aqui embaixo, pente, ambulância, banco e computador. Vou perceber nessas palavras se o M é antes de P ou B. Se tiver o P ou B, eu uso o M de macaco. Se tiver uma outra consoante diferente, eu uso o N de navio, de neve. Tudo bem? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida pode deixar um recadinho, conversar com a Pro. Tenha um ótimo dia, um beijo e até mais.